quem está ganhando dinheiro com essa crise toda hoje, né, de maneira geral. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um especialista do mercado, o Eliel Pinto. Ele é assessor de investimentos da Manhattan Investimentos em Americana, preposto da XP. Eliel, tudo bem com você? Olá, Thiago, tudo muito bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui perante a todos e junto com você também para trazer um pouco mais de conhecimento para o pessoal, principalmente num momento como esse, né? De crise, de medo, de euforia. Então é um prazer realmente e agradeço o convite. Perfeito. Que bom, é bom que a gente consiga esclarecer muitas dúvidas do pessoal que está em casa, né, sobre economia, investimentos e como de repente aproveitar algumas oportunidades nesse momento aí de crise, tá? E eu reuni algumas perguntas aqui que eu gostaria de que a gente comentasse, que a gente discutisse um pouco. E a primeira é o seguinte, já vou começar com uma pergunta bomba para você, tá? Eu quero ver como é que você vai se sair aí. Pode ir. Eliel, você acredita que essa coisa toda do coronavírus, essa pandemia, foi algo acidental ou algo intencional, criado justamente para criar toda essa confusão no mercado financeiro? Qual que é a sua visão de especialista com relação a toda essa crise? Bom, sem querer ser muito conspiratório, mas já que tem a provocação da pergunta, eu posso considerar alguns pontos, né, que eu posso trazer à tona aqui, mas realmente é difícil dizer que sim, dizer que não, mas eu acredito que, assim, é muito interessante o fato de estarmos numa guerra comercial no ano passado, né, a questão da China e Estados Unidos, e no início desse ano vem um vírus, né, justamente de lá, do qual faz com que as bolsas mundiais caiam, com o preço das commodities caiam, de tal maneira que a China, inclusive, se a gente olhar para a performance de sua bolsa em comparação de outros países, a gente vê que ela foi a que menos sentiu dentro disso tudo, né? E nós tivemos fluxo, né, justamente de capital chinês, principalmente na Bolsa Brasileira, que foi uma das que mais, se é que não foi a que mais caiu dentro de toda essa situação, né? E nós tivemos um grande fluxo de chineses comprando, pressionando, aliás, não comprando, mas vendendo, entrando no modelo short que nós chamamos, né? Entrando vendido, operação de ponta vendida, pressionando o nosso mercado para baixo de tal maneira que fez com que nós tivéssemos toda essa situação que a gente veio acompanhando, né, de sequências de quedas, de circuit breaks, de maneira que chegaram a ser, inclusive, recordes históricos, né? Então, se a gente olhar para, por exemplo, de 2000 para cá, outros momentos em que houveram vírus que vieram justamente da China, se não me engano foram 3, né? Não sou da área, não sou especialista, mas acredito que foram 3, completando 4 agora com o coronavírus, e foram momentos dos quais a China não andava muito bem, né? Tem a questão também de que justamente nesse momento nós teríamos o Ano Novo Chinês, que é um momento de festa, onde a China já vinha desacelerando. Então, assim, tem uma série de pontos que, se a gente olhar, parece suspeito, parece que acabam se conectando com esse fato de justamente agora vir um vírus como esse, do qual a China ainda conseguiu sair na frente dos outros países e ainda veio a calhar devido à situação econômica que eles vinham vivendo. Então é tudo muito suspeito, mas de fato eu não tenho condição de afirmar que sim ou dizer que não. Perfeito, entendi. Então, assim, independente de ter sido intencional ou não, né, a gente tem aí vários indícios de que a China se aproveita da situação, enfim, né, sendo manipulado ou não. Exato, seja intencional ou não, ela acabou se aproveitando, veio a calhar, né, e é isso que nós vemos. E não só a China, né, vários outros países e investidores institucionais ou pessoas físicas também têm se aproveitado desse momento, né? Sim, com certeza. Toda crise gera oportunidade, né? E se ela tivesse sido intencional, é mais suspeito ainda, né? Dentro de todo esse contexto. Mas para quem sabe olhar para a crise, momentos como esse, com frieza, né, emocional, com inteligência racional
E claro, visão de médio e longo prazo, com certeza, até para os especuladores, que muitas vezes não estão nem olhando para o médio e longo prazo, de fato foi uma grande oportunidade. Se a gente olhar para a Bolsa na semana passada, né, o Ibovespa, ele teve um salto de praticamente 20%, 22%. Então, mesmo para os especuladores, quem teve condição de olhar para esse cenário com frieza, foi muito oportuno. Legal. Ô Eliel, e independente de oportunidades de economia, de essa variação tremenda nas bolsas mundiais aí, como que você enxerga o perigo do vírus? Agora estamos falando de saúde mesmo, né? Saúde pública. Sim. Você acredita que a gente está sendo enganado pela mídia, pelos governantes, né? Que eles estão aí em conchavo, ou realmente existe um perigo real? E como que você vê isso aí? Eu vejo muita notícia. A gente vive na era da informação e esse excesso de informação muitas vezes traz falsa informação também. Então, eu vejo, por um lado, né, acaba sendo, no fim das contas, um debate político, um debate de esquerda e direita, mas eu vejo, por um lado, muitos pontos que mostram que, apesar de ser, sim, um vírus preocupável, né, preocupante, e muitas pessoas estarem morrendo, não se compara a outros momentos de pandemias, de vírus que nós tivemos, que muito mais pessoas morreram e houve uma euforia, né, como a gente vive hoje, muito menor, na verdade. Né? Então, dá a entender, dá a sensação de que nós temos uma euforia maior por parte não só do mercado, mas da mídia como um todo. Eu acho que o grande ponto dessa doença, na verdade, é o quão contagiosa ela é. Então, às vezes, ela pode nem matar tanto como outras já mataram, mas ela é muito contagiosa. Esse é o grande ponto. Por isso que a gente está todo mundo em quarentena. Hoje eu estou em quarentena, você também. Acredito que quem está assistindo a gente também está em quarentena. Mas eu acho que esse que é o grande ponto. Sabe? E seja como for, seja mortal ou não, acho que a gente tem que se atentar na questão do comportamento, né, do contato social, para evitar ao máximo a disseminação disso, até que tudo possa ser resolvido. Agora, um ponto que me chama muita atenção, né, em desconfiar mesmo, é a questão da China, porque muitos dizem que os números que eles apresentam não são reais, e a gente não tem condição de validar, porque lá é um país fechado, afinal de contas, né? Lá o modelo que eles têm social é muito diferente do resto do mundo, então a gente não tem condição de olhar para o que eles falam e falar, é verdade, ou não, é mentira. Então a gente tem uma sombra nesse sentido, mas é difícil dizer, né? Então essa é a minha opinião, né? Eu vejo que seja mortal ou não, é contagioso e isso traz os desdobramentos que a gente está vivendo. Perfeito. Pelo tamanho da população deles e a aglomeração de pessoas que tem lá, os números não batem muito com o que a gente vê da realidade de outros países, né? Mas isso Sim, é verdade. Mas isso aí é uma coisa que acho que a gente vai ter mais indícios nos próximos meses aí, com esse pico de casos aumentando em vários países pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Então diz que nessa semana a gente vai ter os sintomas aparecendo, né, que são 15 dias depois do contágio inicial, então parece que o pico no Brasil vai ser essa semana. Então a gente acompanha com um pouco mais de paciência para ver a questão dos números, né, mas é difícil de fato validar se é isso mesmo ou não. Legal. Eliel, legal. Outra coisa, você falou aí que já existiram vários outros casos, outros vírus, né, como H1N1, SARS, várias outras doenças que vieram lá da Ásia e que também têm impacto na economia. Independente do perigo desse vírus atual, do Covid-19, né, da letalidade, enfim, dos danos que podem causar à saúde das pessoas, você consegue enxergar algum dos outros tipos de vírus ou problemas, né, de saúde que vieram lá da Ásia que tem afetado tanto a economia como o Covid, né, o novo Covid, ou, enfim, outros tipos de... Porque a gente teve nos anos recentes aí, crise em 2018, crise em 2014, 15, 16, né? O mundo sabe aí da famosa quebra da Bolsa de Nova York, aí já num passado um pouco mais distante, e acredito que, espero eu, que essa crise atual não seja tamanha, né? Ou que estejamos mais preparados para isso do que na época lá de 29, mas na tua visão, na tua observação aí, como que você enxerga esse impacto de hoje, dessa crise atual do Covid, frente às outras que têm acontecido aí no passado? O impacto disso na economia, né?
Sim, nós vemos realmente com olhos históricos para isso que está acontecendo agora, né? Existe um índice que se chama VIX, que é o índice do medo dos investidores, e hoje nós ultrapassamos o patamar que nós estávamos em 2008, né? Para que você tenha uma ideia. Tá. Então, realmente a euforia, o medo está em níveis muito elevados, e mesmo em 2008, apesar que nós tivemos, né, uma negativa parecida do que a gente vive hoje, a Bolsa chegou a bater aí quase 50% negativo, né, e mesmo que os números sejam parecidos, nós tivemos uma queda que foi muito mais acelerada do que antes, né? Então, realmente, assim, é algo histórico, é algo que nós não vimos antes. Se não me engano, chegamos a ter, em 8 dias, 6 circuit breaks, né? Se não me engano, o número é esse. Então, assim, é muita coisa, é muito rápido. Agora, embora nós tenhamos, né, toda essa euforia no mercado financeiro, que nós sabemos que é mais dinâmica, né? O mercado financeiro é mais dinâmico. Hoje nós estamos em quarentena, e é dentro desse episódio de quarentena onde nós entendemos que o lucro das empresas vai ter um recuo, né? Praticamente não só o trimestre, mas o semestre todo perdido. Então, muitos falam de recessão, e me parece realmente que é isso que nós vamos viver. E o mercado financeiro ele já vinha precificando isso desde antes, muito antes da gente se falar em quarentena, né? Então, dado essa dinâmica do mercado financeiro, eu entendo que ele foi exageradamente emocional nesse sentido, né? Dado a velocidade, dado a intensidade das quedas, mas é claro que teremos os reflexos econômicos, né? Como eu mesmo coloco o exemplo das empresas da Bolsa, né? E muitas outras. Imagina o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, o microempresário, né? Então, com certeza, nós teremos esses impactos, esses desdobramentos, mas, em contrapartida, nós vimos medidas adotadas pelo Banco Central Brasileiro, pelo próprio Fed norte-americano, no sentido de injeção de liquidez, né, de capital nos mercados, para conseguir segurar a bronca. Acho que tudo que a gente já viveu no passado traz uma certa maturidade para os governos, né, para os bancos centrais. E, por exemplo, o próprio Brasil, ele injetou mais de R$ 1 trilhão nesse sentido, né, para dar liquidez, para poder ter concessão de crédito. E isso supera, se não me engano, o número é como se fosse 10 vezes a mais do que foi feito em 2008. Então, embora nós tenhamos essa emoção exagerada, né, por parte do mercado, embora nós tenhamos os desdobramentos negativos na economia, o que nos tranquiliza de uma certa maneira, crise é sempre crise, mas o que nos tranquiliza de uma certa maneira é ver os movimentos fortes, né, ao redor do globo, não só no Brasil, ao redor do globo, porque é claro que isso é de interesse mundial que seja resolvido. O mundo já estava, de uma certa maneira, sensível, né, economicamente. Em agosto do ano passado tivemos uma enxurrada de notícias. Será que o mundo vai entrar em recessão? Será que os Estados Unidos também vai entrar em recessão? A própria China já vinha desacelerando, né, que é o que a gente já colocou aqui. Então, ter um episódio como esse assusta, principalmente num momento como esse, mas é o que eu coloco, né? Temos um bom ritmo de atividade em resposta desses governos, desses bancos, que é o que nos traz, pelo menos, um pouco mais de tranquilidade. Perfeito. Eliel, para os nossos ouvintes aí que não entendem tanto assim de economia, dessa dinâmica, né, do mundo financeiro, será que você poderia explicar de uma maneira simples, rápida e fácil como que essa crise impacta a economia mundial, né? Produção, consumo, empregos, o comportamento das famílias, ou seja, porque a gente ouve muitas vezes nas mídias, né, na TV, na internet, falando, crise, coronavírus, desemprego e tal, né, as pessoas preocupadas aí, e aí vem as bolsas caindo, circuit breaks, né, todo esse desespero, e muitas vezes a pessoa não entende como que isso acontece, como que se dá isso, como que um vírus que vem da China causa todo esse caos na economia, né? Sim. O ponto principal é essa questão, né, ao meu ver, da questão da quarentena, essa questão praticamente a economia está parada. Então, no Brasil, onde nós já tínhamos uma inflação, né, baixa, e inclusive o pacote de estímulos do governo, um deles é a queda da taxa de juros, é justamente para estimular a inflação, ou seja, você derruba a taxa de juros, né, que governa todas as outras taxas do Brasil, e você faz com que você tenha crédito mais barato, ou seja, pessoal vai tomar crédito no banco, vai construir sua casa, vai abrir sua empresa, né, e o Brasil nunca viu uma taxa tão barata como nós vemos hoje. Então, esse é um dos pontos que faz com que a economia seja estimulada, com que a inflação seja estimulada. Inclusive, nós tivemos uma série de vezes a questão do saque do FGTS liberado, né, agora fizeram
mais uma vez. Então, tudo isso é para quê? Para estimular a economia, estimular a inflação em níveis saudáveis. Só que aí, novamente, a gente vê agora uma situação como essa que faz com que tudo seja parado. Então, dependendo da empresa, importação e exportação, muitos produtos vêm da própria China e lá fábricas estão paradas, indústrias estão paradas, porque, como eu coloquei, essa questão do vírus, ele é muito contagioso, né? Então, tem que ser evitado nesse sentido. Muitos serviços, né, ou indústrias têm condição de estar trabalhando em home office, mas acaba não sendo a mesma coisa. Então, por exemplo, varejo de maneira geral, comércio de maneira geral, está tudo fechado. Então, esse é a ponta final do impacto onde tudo isso está sendo trazido, né? E eu, particularmente, nunca vi uma outra situação, um outro episódio onde a gente chegou num nível como esse. Então, realmente é inédito. Perfeito. E aí eu entendo que os grandes investidores, grandes fundos, né, internacionais e nacionais também, têm receio do que pode acontecer aí com o resultado das empresas, né? E aí retiram o capital da bolsa. Com certeza. Né? E aí causa toda essa loucura que está acontecendo agora, né? Deixa eu te perguntar outra coisa. Você mencionou agora há pouco que o mercado ele já vinha precificando essa crise, né? Já vinha tendo alguns indícios e retirando, freando investimentos, retirando dinheiro do mercado. E eu pude acompanhar um pouco antes da crise, do anúncio desse vírus, né? Dessa loucura toda, que a Berkshire Hathaway do Warren Buffett, eles vinham acumulando assim dinheiro em caixa, uma fortuna, já há alguns meses, né? E aí as pessoas, os investidores, os especialistas vinham se questionando por que dessa ação dele de ficar acumulando dinheiro em caixa, visto que é uma empresa de investimentos, né, que compra participação em outras empresas. E aí agora parece que as coisas se encaixam, né? E aí eu fico me perguntando, será que isso... O cara já tinha alguma informação privilegiada, ou é porque os mercados estavam numa alta histórica? Porque assim, a Bolsa de Valores, tanto brasileira como americana, e provavelmente de outros países também, vinham batendo recordes históricos, né? E aí, não sei, o cara deve ter pensado, ele tem uma máxima, né, que ele fala que é para você ter medo enquanto os outros estiverem eufóricos, né, e para você ficar eufórico enquanto os outros estiverem com medo. Então, e aí eu não sei se ele se valeu dessa expertise dele e aí falou, olha, tá muito alto, eu vou economizar dinheiro porque tá próximo de uma crise. Ou se ele realmente tinha alguma informação, uma carta na manga ali para saber alguma coisa sobre isso. O fato que existe informação privilegiada. Para os grandes investidores isso é fato, não tem como negar, existe. Agora, se o cara já sabia em específico dessa questão do vírus, eu não sei dizer, mas eu não acredito em coincidências e é suspeito, né? Mas eu acho engraçado porque os pontos se encaixam, né? Você vê só. Tá, legal. Outra coisa, a gente vê aí quase que uma relação direta entre a queda das bolsas, né, pelo mundo e a disparada do ouro e do dólar. Por que isso se dá? Por que né, tá vendo, enquanto a bolsa cai, ouro e dólar estão batendo suas máximas históricas aí? Fala um pouco pra gente sobre isso. Sim, o ouro e o dólar, eles não necessariamente são inversamente proporcionais à bolsa, mas na maioria das vezes isso acontece. Por quê? Ouro, principalmente ouro, ele é utilizado como lastro de moeda, né? Então, quando o mundo está receoso em relação à guerra, em relação à recessão, em relação a, por exemplo, agora, né, a gente está falando de uma pandemia, então você vê um aumento de ouro. No ano passado, no início de 2019, acho que o primeiro semestre todinho de 2019, a gente teve uma alta de ouro também que foi sensacional e agora o ouro ele continua subindo nesse sentido. Então, sempre que houver medo, né, de recessão, seja o que for, de queda de ativos, mesmo em renda fixa, né, porque quando a gente fala de renda fixa, a gente está falando de empresas ou de bancos ou do próprio governo, né, e eles estão incluídos na jogada. É claro que eles têm uma dinâmica bem mais tranquila pela vinculação com a taxa de juros, né, vigente de cada país, do que, por exemplo, com a renda variável, que aí é preço de mercado, oferta e demanda pura, né. Então a gente tem uma certa tranquilidade na renda fixa, mas mesmo assim existe também um certo risco ali dentro, né? Então é natural os investidores correrem para ouro, para lastro de moedas globais, né? Que é o caso do dólar também.
Então é por isso que a gente tem visto o ouro disparar e o dólar em especial frente a países emergentes, que é o caso do Brasil. A gente vê a disparada do dólar, mais de R$ 5, né? É inédito também. Mas a explicação é essa. Então tem muita gente falando que é culpa do governo, não estou aqui defendendo o governo, mas não necessariamente é culpa do governo nesse sentido. É um movimento natural que está acontecendo no mundo todo, né? Então por isso o dólar tem disparado e é por isso também que o ouro tem disparado nesse sentido, tá? Perfeito. Agora dá uma informação privilegiada aí para os nossos ouvintes, pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo aí. Depois dessa alta aí forte do dólar e do ouro, você acredita que ainda é momento de alocar recursos nesses dois tipos de investimento? Nesse momento ou já passou o momento? Olha, isso eu chamaria de especulação, né? Eu tive outros investidores e outros clientes também que vieram com a mesma pergunta. O que vai acontecer? Será que a bolsa cai ainda mais? Será que o ouro sobe ainda mais? Será que é momento de comprar ou de vender? Né? Então, quando a gente olha para o curtíssimo prazo, eu chamaria de especulação. E não há nenhum problema com isso. Só que eu acho mais seguro e mais tranquilo você ter a mentalidade de investidor, de fato, não de especulador. Porque pode dar muito certo como pode dar muito errado. Então, se simplesmente nós tivermos notícias que reforçam o medo, né? Então, olha, não encontrou a cura, não encontrou a vacina, vai ser mais difícil, agora tem mais gente morrendo. Se vierem notícias assim, o ouro continua a subir. Agora, se a gente começar a ter notícias positivas, como nós já tivemos algumas recentemente, né? Então, pode ser que um determinado remédio, se não me engano, para malária sirva, né? Então tem que verificar a dosagem. Poxa, então é uma notícia que pode ser que não seja levada adiante essa tese, mas é uma notícia que traz um certo conforto. Então, dentro disso, a gente tem um reflexo positivo na bolsa e pode ser que o ouro comece a cair. Então é difícil especular nesse curtíssimo prazo. O que eu acabo sempre colocando para os investidores independente de qualquer coisa, tenha uma parcela de ouro ou de dólar que seja, mas tenha uma parcela. É que o dólar ele é muito mais difícil de você entender as dinâmicas, é chamado inclusive de calcanhar de Aquiles dos economistas, né? Mas em relação ao ouro é um pouco mais fácil de ter um entendimento das dinâmicas e eu sempre recomendo, coloque 5% do seu capital em ouro, coloque 3%, dependendo do portfólio, dependendo do objetivo e perfil de cada investidor, mas vale a pena, porque numa virada dessa você tem algo ali que pode proteger a sua carteira. Agora, olhar agora para ouro como oportunidade de entrada, eu acredito que já teve uma alta muito forte, né? Entrar com um grande percentual de capital agora pode ser arriscado, mas de repente amanhã a gente tem uma notícia que faz com que ele exploda ainda mais. Então é difícil responder essa pergunta, mas eu trago um tom mais conservador, de considerar sempre na carteira um percentual baixo e não ser muito do tipo especulador, tá? Porque pode trazer bons retornos, como também pode prejudicar bastante. Perfeito. Nesse momento, então, com essa turbulência econômica, essa crise, né, e considerando que talvez esse não seja mais o melhor momento para ouro e para dólar, mesmo, né, que o investidor tenha que manter uma pequena parcela aí da carteira dele nesses ativos para diversificar, né, e reduzir o risco, você recomenda alguma estratégia de investimento para esse momento de crise diferente de outros momentos onde o mar não está tão revolto, ou seja, a forma de investir agora na crise é muito diferente do que em momentos fora de crise? Olha, eu acredito que sim, com certeza. Toda crise ela gera oportunidade e a gente está vivendo um momento de crise gerando oportunidade, né? Então a gente vê uma taxa de desconto muito alta em muitas empresas da Bolsa. Eu estive olhando, talvez seja até um pouco desatualizado eu trazer isso agora, mas na semana passada eu estava olhando, por exemplo, o preço da Vale. Então nós temos Vale como preço-alvo para R$ 70, bem fundamentada, dentro de um preço justo de mercado, né, dentro de uma série de análises, R$ 70. Quando eu verifiquei, ela estava sendo negociada a R$ 34. Então ela continua lá, ela continua sendo uma excelente empresa, que inclusive já passou por várias outras crises e continua sendo uma das líderes mundiais de commodity, né, de minério de ferro, enfim. Então olhar para essa janela de oportunidade faz total sentido. Então renda variável agora tem trazido essa possibilidade, né? Só que ao mesmo tempo a
gente olha para a renda fixa, que geralmente tem sido olhado como ponto de liquidez, ponto de segurança, de tranquilidade, pagando cada vez taxas menores, né? Então a gente teve mais um corte na taxa de juros, sendo pago a 3,75 ao ano, pode ser que caia mais ainda. Então, com certeza, esse momento de crise ele traz dinâmicas diferentes, assim como ele traz oportunidades diferentes também. E para o investidor que está no jogo com entendimento, com cabeça fria, né, ou até com um pouco de ajuda, se ele não tiver experiência, ele tem condições de capturar sim tudo isso. Mas o ponto que eu sempre bato na tecla é de olhar para a renda variável com percepção de médio e longo prazo, com percepção de sócio nas empresas da Bolsa. Porque às vezes você pode especular e pode se dar muito bem, pode pegar esses micro movimentos, né, como a Bolsa deu um salto na semana passada, mas se você tem condição de comprar uma ação olhando para a força estratégica dela no mercado em específico que ela atua, olhando para o nível de endividamento, para o nível de liquidez, fazer toda uma análise realmente como se você fosse comprar uma empresa, eu acredito que é o melhor dos caminhos, porque se vier crise, você sabe que a tendência é ela se recuperar, a tendência é ela se manter, né? Então eu acredito sim que nós temos essa dinâmica que a questão da crise traz para nós nesse momento. Perfeito. Então, considerando que nesse momento a bola da vez é a renda variável, né, e que você mesmo colocou aí que a Bolsa já teve uma recuperação forte aí na semana passada, nos últimos dias, sim, eu queria que você dissesse para nós se ainda existem muitas pechinchas na Bolsa ou se esse momento passou já. Uhum. Não, com certeza, existe sim. Existe um conceito que eu queria trazer aqui para você, para compartilhar com o pessoal, que explica inclusive por que a gente teve um salto tão forte na Bolsa na semana passada, né, entre 20% e 22%, assim como também o motivo de nós termos uma derretida tão intensa na Bolsa, que foi que a gente viveu assim, de maneira histórica, né? Existe um movimento que se chama short squeeze, um fenômeno de mercado, né? Quando você opera short, você opera vendido. É muito natural o pessoal comprar a ação, esperar a valorização e vender embolsando lucro, né? Mas você pode iniciar uma operação vendido e depois você recompra ela barata. Então, se a gente olhar para a Vale, R$70, só um exemplo, né? Você inicia a operação vendendo, porque você imagina que ela vai cair. Ela bate R$30, você compra. E aí você encerra a operação. Como se você voltasse no tempo, né? É possível você operar short. E nesse momento de crise, bem no início, a China proibiu o seu mercado de operar vendido, o que é muito suspeito, né? Ou muito inteligente da parte deles. Assim como a Itália também proibiu e outros países possivelmente também entraram nessa. O Brasil não fez isso. Então nós tivemos um grande fluxo de investidores chineses trazendo capital para o Brasil, comprando títulos públicos para usar de garantia e entrando em operações de conta vendida. Então houve essa pressão esmagadora de venda no nosso mercado, derretendo as ações. E o fenômeno short squeeze entra onde? É natural que quem esteja comprado tenha que vender para embolsar os lucros. Da mesma maneira, quem está vendido tem que comprar para realizar os seus lucros. Então, essa pressão vendedora, existe um fenômeno de short squeeze que faz com que ela se reverta em pressão compradora. Porque todo mundo tem que realizar os seus lucros, tem que zerar suas posições. Então, isso explica o que nós tivemos na semana passada. Eu já vinha trazendo isso para clientes um tempo antes, né? Que nós teríamos uma reversão positiva nesse sentido, mas claro que a recuperação de fato vai ainda levar alguns meses. Nós nem vimos os resultados ainda nem completou um trimestre, por exemplo, completou o quê? 15 dias de quarentena, né? Então ainda teremos os números reais de quanto que as empresas vão ter em sentido de prejuízo ou de redução de lucro, né? Então a oportunidade continua. Nós tivemos esse fenômeno que ajuda quem teve a oportunidade de comprar, de ser rápido, já ganhou bastante dinheiro, mas ainda temos grande chão pela frente, muitos meses aí pela frente. Estamos olhando para uma recuperação, é muito cedo falar, né? E tudo que eu tenho de projeção muda a cada dia que se passa, mas nós temos uma projeção aí de recuperação dentro de um ano, possivelmente 1 ano, 10 meses. Tá? E isso sugere que ainda é oportuno, ainda tem oportunidade, tá? E muitas empresas trazem isso. As empresas de aviação, por exemplo, derreteram, né? Então vale a pena olhar para esse setor, mas repito, sempre com a mentalidade de sócio, de médio e longo prazo, porque se houver uma escorregada, se a crise durar um pouco mais de tempo, você não se preocupa, porque é uma parcela do seu capital que você já tinha alocado pensando em médio e longo prazo, tá? Perfeito. Eliel, legal. Está claro que esse é um ótimo momento para entrar, né, em renda variável, que tem várias oportunidades, né? E agora é o seguinte, para aquele investidor
que já vinha colocando dinheiro em ações na bolsa antes da crise, ou seja, ele vinha comprando e a bolsa ela vinha atingindo máximas históricas constantes, né? Quase que toda semana ela batia um novo recorde. E essa pessoa que já vinha comprando aos poucos, chega esse momento e a bolsa tem aí, né, 6 paradas de negociação, circuit breaks, caiu bastante, mais de 50% nesse período. Quem já estava com dinheiro na bolsa, nesse momento é o momento de vender. O que você recomenda para o investidor que não está posicionado agora para comprar, e sim ele já tinha recursos alocados antes de toda essa loucura que está acontecendo? Qual que é a orientação para essa pessoa? Mantém, retira, vende, faz, como que faz? Sim, eu acho que a recomendação, a melhor das alternativas é manter. Quem já está posicionado, continue posicionado, não vale a pena. Eu acho que uma revisão de portfólio, se for o caso de vender alguma coisa, seria analisando bem a empresa que você tem, a perspectiva dentro dela, dentro da crise, e qual outra empresa você compraria, tá? Porque eu costumo usar esse termo, você vai vender um carro barato, né, para comprar um outro carro barato. Só que se esse outro carro barato tiver pelo menos ar-condicionado, você já sai na vantagem, né? Então o mercado todo está em baixa. Se você sair agora, o que você está vendo como oscilação, você vai ver como prejuízo efetivo, né? E a ideia não é perder dinheiro. Agora, se você vai realizar um prejuízo de um mercado em baixa para entrar em outro ativo que também está em baixa, também está descontado, pode talvez valer a pena, mas dentro de toda uma análise conceitual, então depende de cada investidor. Em termos gerais, eu não recomendaria realizar prejuízos, porque nós temos boas condições de recuperação, nós temos todo um cenário base estrutural de bom ritmo na recuperação. É claro que crise é crise, vai demorar alguns meses, mas isso vai passar, né? É interesse mundial que seja solucionado o tema da doença, com toda certeza. Então a gente tem já empresas globais, países, né, governos trabalhando em cima disso, e isso vai passar. Então, se o investidor, a princípio, já investiu tendo essa mentalidade de visão de horizonte de prazo mais para frente, ele deve se tranquilizar. Se não tiver estômago, não olhe todos os dias as cotações, porque muitas das vezes a gente está olhando, está acompanhando e vai sentindo aquele frio na barriga, né? Existe um ponto dentro das finanças comportamentais que a gente entende que a emoção da perca é muito maior que a emoção do ganho. Se você está indo bem, você está feliz, contente, mas se você começa a perder, o seu mundo acaba, né? Então, a ideia é não deixar as emoções à flor da pele. Quem não conseguir, não acompanhe, né? Mas eu não recomendaria movimentações nesse momento, principalmente porque a gente está no olho do furacão, né? Então, qualquer passo em falso agora pode atrapalhar muito e pode ser difícil de recuperar. A não ser, claro, repito, que ele tenha condições de fazer uma análise estrutural da conjuntura do portfólio, de trocar algumas ações por outras, mas é algo não tão simples de ser feito, principalmente nesse momento específico, né, que eu chamo de olho furacão. Perfeito. Eliel, tem uma coisa que, enquanto você falava aí, que eu estava lembrando aqui, que eu acho que é importante a gente mencionar, que é falar um pouco sobre a estratégia de investimentos em renda variável pelo investidor, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa ela ouve falar que ações é bom, que alguém fulano, que o investidor ficou rico investindo em ações, e ela entra nesse mercado meio sem conhecimento, sem saber o que está fazendo, vai comprando dicas que ela vê nas mídias aí, e aí quando chega num momento de turbulência como esse, ela se vê perdida, sem saber o que fazer, e aí de repente, vamos supor que ela comprou uma empresa que não tenha fundamentos dos melhores, né? E dica de alguém que ela viu nas redes sociais, por exemplo. E aí ela, né, vai se lamentar, vai xingar a pessoa, enfim, e porque perdeu dinheiro e tal. Ela não está seguindo uma estratégia, ela está investindo de uma maneira completamente aleatória, né? Só que o que ela não sabe é que muitas vezes, dependendo da estratégia daquela pessoa que fez a recomendação, mesmo aquela empresa não tendo bons fundamentos, ela consegue gerar um resultado para o investidor, né? Seja ele aplicando o dinheiro de uma maneira para alavancar, né? Especulando realmente em cima do papel, trabalhando com derivativos, enfim.
Então, acho que é importante falar um pouco da importância de ter essa estratégia, de seguir alguma coisa e principalmente de ter acompanhamento de um profissional qualificado e que dê as melhores orientações para que o investidor possa passar por esse momento de crise de uma maneira mais tranquila e não colocar o seu patrimônio em risco, né? Sim, com certeza. Eu costumo usar duas palavras-chave quando a gente fala de renda variável, né? Que é diversificação e tempo. Né? Então, diversificação, eu acho que é o principal, porque você não fica exposto à mercê do desempenho de uma única ação ou de um único setor. Né? Então, por exemplo, agora nós estamos também, além do coronavírus, exposto numa situação de petróleo, né, mundial, de guerra de petróleo. Então, a Petrobras está sofrendo muito com isso, ao passo que outras empresas elas têm se valorizado dentro disso. Né? Então, se você tem uma diversificação, por exemplo, né, se eu colocar o setor de aviação, é que hoje, né, como a gente tem o setor de aviação caindo por conta do vírus e a Petrobras também caindo por conta da guerra do petróleo, fica difícil, mas seria interessante você usar esses dois setores, um como contra a proposta do outro. Né? Então, se você tem essa dinâmica que você busca na diversificação do seu portfólio, se você tem um entendimento de tempo ao tempo, né? Se você olhar os grandes investidores, os grandes cabelos brancos, aí Warren Buffett, George Soros e muitos outros, né? Você verá que o que eles têm em comum é o cabelo branco, ou seja, a paciência de você investir a médio e longo prazo. Né? Pode tudo correr muito bem no curtíssimo prazo e isso é excelente, mas se nós vivermos momentos como estamos vivendo agora, você não se desespera, você tem essa consciência, você tem investido racionalmente, você tem inclusive um caixa preparado, né, como você falou do fundo do Warren Buffett, para novas aquisições, para aproveitar oportunidades. Então esse é o melhor das estratégias, né? Tempo e diversificação. E claro, embasamento, fundamento, não ir porque o amigo falou, ou porque você viu no YouTube, ou porque você viu na internet, né? Então, se você vê algo que te chama atenção, porém você vai se desdobrar buscando entender melhor, compreender melhor, é o melhor dos caminhos, porque você toma uma decisão com a sua própria cabeça, e não porque está na moda, porque está todo mundo falando. Perfeito. Léo, legal. Eu queria incluir um outro tema aqui, que é o seguinte, renda fixa, né? A gente está falando muito em renda variável, em ações, em bolsa, oportunidades, alguns setores aí. E eu queria que você falasse um pouco se é importante também, mesmo nesse momento, que a gente acaba de ter aí a taxa de juros básica da economia sendo reduzida para 3,75, né, pelo Copom. Ou seja, o rendimento desses tipos de produto de renda fixa caiu bastante, né? Mas nesse momento de crise, de oportunidades sendo geradas, você acredita que é importante ter uma parte do capital em renda fixa? E se sim, quanto que seria o ideal e que tipo de produto colocar o dinheiro? Sim, com certeza. Eu acredito que não é nem recomendável você entrar em renda variável sem antes ter formado o seu alicerce em renda fixa. Porque ali você tem liquidez se precisa, emergência financeira, né? Todas aquelas questões. Tem muita gente que faz um planejamento pensando em meses de salário. Olha, 3 meses de salário é o ideal, ou 6 meses é o ideal. Então isso vai de cada pessoa. O percentual vai também de acordo com cada perfil, com a situação de cada investidor, né? Porque cada um tem um objetivo diferente, tem um perfil, tem uma situação específica. Né? Então a gente leva tudo isso em conta quando nós assessores fazemos uma montagem de um portfólio, de uma estratégia de carteira, né? Mas assim, sem sombra de dúvida, antes de se falar em renda variável, você precisa ter os seus fundamentos bem alicerçados. Então vale a pena assim, mesmo que hoje nós tenhamos uma taxa de juros a mínimo histórica, isso tem que ser pensado, né? Muitas vezes em bancos ou em poupança você vai ter taxas menores ainda do que a própria taxa de juros, mas hoje existe uma série de outras possibilidades de você conseguir taxas mais atraentes, né? Então a própria XP ela vem oferecer uma capilaridade bem extensa, né? E na semana passada em específico, devido ao estresse do mercado, olha só como as coisas são interessantes. Mesmo a Selic tendo sido reduzida, nós tivemos na semana passada taxas muito interessantes dentro de Tesouro Direto, dentro de CDBs de bancos, porque o risco, a percepção de risco que o mercado ela tem, fez com que fosse
pressionado o retorno das taxas, né, sendo oferecidos em taxas muito melhores. Então, olha só que interessante, também existe oportunidade em renda fixa, e a gente viveu isso na semana passada. Hoje, na segunda, já caiu um pouco as taxas, porque vimos que a tendência é ter mais corte de juros também no Brasil e tal. Mas isso é um ponto interessante para se monitorar, não só para a liquidez, como de fato é essencial, mas também para verificar oportunidades nesse sentido. E aí você não precisa se expor demais, mantém o perfil conservador e também aproveita bons momentos de renda fixa. Perfeito. E esse balanço de alocação de recursos entre renda fixa e renda variável vai depender muito do perfil do investidor, né? Sim, com certeza. Como que é o apetite dele para o risco ou a aversão, né? Sim, com certeza. Cada um, né, ele tem uma história, tem um perfil, tem um objetivo. Então, isso é muito importante ser levado em conta. Por isso que não existe uma receita de bolo quando a gente fala de investimentos. Ah, meu primo fez daquela maneira, faz igualzinho para mim? Você pode até fazer, mas muitas vezes não vai servir porque são pessoas diferentes, em momentos diferentes de vida, né? Só puxando o gancho, Thiago, me lembrei, né, deixando aqui o registro até para o pessoal. Peter Lynch, tá? Ele foi um dos maiores investidores, Peter Lynch, e ele traz essa premissa, né, de você primeiro ter, que aqui a gente não tem o costume, a cultura da hipoteca, como os norte-americanos, mas ele coloca em primeiro lugar a hipoteca, né? Então, hipoteca, depois a sua renda fixa, a sua liquidez, a sua casa, né, que vem na questão da hipoteca, e aí finalmente você pode acessar a renda variável, porque se você entra pelado, né, coloca 100% do seu dinheiro em ações, você fica muito exposto. Você pode ganhar sim muito dinheiro, mas, por exemplo, agora a gente está num momento né, bem oportuno para trazer à tona a questão do vírus, né? Então, quem entrou 100% em bolsa em janeiro ou em fevereiro vai ter que aguardar muitos meses pela frente para poder ter acesso novamente ao capital sem prejuízo, né? Então, o Peter Lynch traz isso e é ele quem fala, né? É um cara assim, super respeitado nesse universo que é o universo dos investimentos. Perfeito. Legal. Eliel, e como que você vê, cara, a atuação hoje do Bacen, né, do Copom, do Ministério da Economia, injetando todo esse capital aí entre 800 milhões e 1 bilhão de reais na economia, reduzindo taxa de juros e provavelmente vai continuar reduzindo aí nos próximos meses. Você entende isso que, lógico, a gente não tem como não considerar isso uma coisa positiva para os mercados, mas você acha que esses movimentos são suficientes para arrefecer a crise, para de repente evitar que o nosso país entre em recessão novamente? Olha, eu acredito que sim, né? Eu acredito que, se é que a gente pode usar a palavra risco, eu acredito que o risco aqui seria da inflação subir mais do que nós temos como estimativa, como objetivo, né? Acho que essa é a melhor palavra para usar, porque são efeitos duradouros, né? O próprio Fed norte-americano trouxe, se não me engano, 80, 60 bilhões de dólares para o Brasil para injetar, então não são só efeitos do nosso Banco Central. Então, a doença ela vai passar, né, mesmo que possa demorar, né, embora eu tenha o otimismo de que os esforços mundiais vão trazer sim, uma solução mais rápido possível, lógico, dentro do possível, né, reforço esse ponto, mas a questão dos desdobramentos econômicos, dos pacotes de estímulos, eles são duradouros. Então, quando tudo isso se resolver, nós ainda teremos uma injeção sensacional de capital no nosso mercado, né, que vai perdurar. E dentro disso, teremos o que a gente inclusive chama de efeito rebote, que é um termo de economia, né, para o ano que vem, que é o que a gente não conseguir crescer esse ano, pode vir acumulado no ano que vem. Claro que não vai ser o mesmo nível se a gente pudesse crescer em saúde esse ano e o ano que vem, mas existe esse fenômeno que vai nos ajudar de uma maneira positiva, tá? Então a gente já tem uma boa projeção para o ano que vem, não só em termos de recuperação, mas de crescimento, tá? E um dos pontos que fundamenta isso é justamente esses movimentos do Banco Central, dos governos, enfim, para buscar tudo isso da melhor maneira possível. Então eu tenho sim uma boa visão em relação a tudo isso que está sendo feito. Perfeito. A gente acompanha aí o noticiário, os principais economistas do país, né? A gente tinha uma previsão de crescimento até antes da crise de cerca de 2% para o ano de 2020 e agora a gente já vê algumas previsões de recessão
de Sim. menos 2%, né? Como que você Sim. enxerga isso aí? E aí ocasionado, logicamente, por toda essa paralisação econômica que está acontecendo no mundo, Sim. né? Você acha que é Com possível haver certeza. uma recessão aí tão severa como que está sendo previsto? Com certeza, com certeza. Assim, a cada dia que se passa, né, eu acompanho muito de perto as projeções, as revisões, as análises, né, e a cada dia que se passa a gente tem números novos e, infelizmente, os números cada vez se mostram caindo cada vez mais, né, mas não tem fuga, vai acontecer, né, essa é uma projeção muito próxima da realidade. Agora, é difícil trabalhar com números porque veja só, no início de toda a confusão, eu tinha um corte, se não me engano, não chegava a 0,5% de PIB, né, em relação ao que a gente tinha no primeiro momento, em relação aos primeiros movimentos da questão da crise do vírus, né? E hoje a gente já vê, a gente tinha praticamente, sei lá, 2% de projeção PIB positiva, agora para 2% negativo. E daqui a pouco, semana que vem, a gente já tem uma nova projeção. O próprio Copom, ele coloca como, se não me engano, 0,5%, né, de recessão de PIB para esse ano. Já outras casas de análise estão colocando 2%. Então é muito difícil. Eu posso colocar, inclusive, um preço-alvo para a Bolsa e na semana que vem eu já tenho um novo preço-alvo. Então, assim, o meu entendimento é que vai haver, sim, a recessão, é temporário, vai machucar de uma certa maneira, mas para o ano que vem a gente já tem um efeito rebote interessante, a gente tem outros fenômenos que podem nos ajudar nesse sentido. Então a dica agora é segurar a emoção, ser mais frio, racional, trabalhar da maneira que a gente pode conduzir, né? Claro, se cuidando, sem exposição, né? Porque a gente não quer que se agrave cada vez mais a situação do vírus, né? Mas não tem muito o que fazer, né? É seguir em frente com essa maturidade. Perfeito. E eu queria agora fazer o seguinte, ampliar um pouco mais a nossa discussão. Tá. Se a gente considerar aí não somente esse momento de crise, mas a política econômica brasileira, né, o que o Ministério da Economia vem fazendo, com privatizações, com reformas, né, reforma trabalhista, previdenciária, fiscal, administrativa, etc. Como que você enxerga essa política econômica brasileira hoje? Será que os rumos que o nosso país, ou as decisões que o Ministério da Economia vem tomando, são suficientes para acreditar num crescimento sustentado do Brasil? Olha, eu acredito que isso faz parte, não só por isso, mas também por isso. Nós tínhamos uma visão muito otimista para o Brasil e não é otimismo puramente emocional, né? Nós tínhamos um cenário estrutural base, né, totalmente bem fundamentado, olhando, por exemplo, para a Bolsa, 140 mil pontos, né? E aqui eu não falo nem só de Bolsa, porque o mercado ele é muito dinâmico, mas com o tempo o que acontece no mercado é refletido nos outros setores da sociedade. Então, esse pacote de reformas estruturais, assim como a questão do corte na taxa de juros, né? Esse é um diferencial do Brasil em relação ao resto do mundo, porque o mundo ele já vinha crescendo desde da recuperação, né, de 2008. E o Brasil ele atrasou. Nós tivemos uma crise, se não me engano, acho que foi entre 12 e 16, né? Por aí mais ou menos. E isso fez com que nós nos atrasássemos. Então, além da gente ter os incentivos de pacotes de reformas estruturais, além dos incentivos de corte de taxa de juros, que a gente ainda tinha bastante, agora parece que a gente está gastando a bala por conta do coronavírus, né? Mas faz parte do jogo, tem que ser feito mesmo, né? E mais a questão do Brasil como um país estratégico, a gente vê um país tão grande, rico em recursos naturais, né? Agora com um modelo econômico diferente. Então, assim, eu sempre bati nessa tecla do benefício da dúvida. Não quer dizer que vai dar certo e que vai ser tudo às mil maravilhas, mas a gente tem uma série de pontos, de entendimentos para fundamentar de que a gente está, sim, navegando em águas melhores do que no passado, sem querer entrar em politicagem, mas, de fato, são pontos que a gente já viu bons reflexos no ano passado, 2019, e ainda tem muito para ser feito. Infelizmente, a gente entra agora na questão de uma crise que ninguém esperava, ninguém contava com isso, e com certeza vai atrapalhar, né, como a gente já tem colocado, mas nós continuamos tendo esses diferenciais em relação ao resto do mundo, que faz com que nós tenhamos ânimos bem melhores e ainda esperanças positivas para uma boa recuperação, tá? Perfeito.
Eliel, voltando aqui então para o assunto da renda variável, quando a gente fala em renda variável, a gente não está se restringindo única e exclusivamente à aplicação em papéis de uma determinada empresa, né? Ou seja, comprar as ações de uma empresa. Mas existem outros produtos, né? Como fundos de ações, fundos multimercados, e, enfim, entre outros, né? O que você poderia falar para o investidor sobre esses produtos aí, né? A diferença entre eles, é importante alocar recursos nesses produtos, qual que é a diferença? Você prefere diretamente a alocação no papel ou através de fundo, para quem quer mais indicado? Enfim, dá um panorama geral sobre isso aí pra gente. Legal. Para ser até didático em responder a sua pergunta, para o pessoal que está ouvindo a gente, né, assistindo a gente, eu vou explicar um pouquinho como funcionam os fundos, né, porque o fundo é uma maneira interessante para quem não tem muito tempo, para quem não tem muita paciência ou muito entendimento, né, porque eu costumo separar em dois modelos de acessar a renda variável, né, seja ações, seja o que for. Você pode trabalhar de maneira ativa, faça você mesmo, ou de maneira passiva. Você investe lá e vai ter uma pessoa que vai fazer esse acompanhamento, essa gestão. Ele vai comprar e vender as ações conforme ele achar interessante, ou ele vai comprar e vender renda fixa conforme ele achar interessante. Enfim, esse modelo de gestão especializada, né, terceirizada, se chama fundos. E aí você tem fundos de diversas categorias, fundos de ações, de multimercados, onde o gestor tem maior liberdade, ele não está só olhando para ações, mas também para renda fixa, ele também pode operar outros derivativos, ele pode trabalhar com câmbio se ele quiser, e assim por diante, né? O multimercado dá essa liberdade, ele está entre renda fixa e renda... Ele é renda variável, na verdade, mas eu diria que ele está entre renda fixa e ações, tá? Porque ele tem essa dinâmica. Já fundos de renda fixa, ele vai buscar principalmente, né, renda fixa, né? E eu acho interessante combinar fundos de investimento com estratégias diferentes, de uma maneira que você possa ter uma carteira mais holística, uma carteira que olha mais para uma estratégia no todo. Se eu tenho um fundo de ações que busca se beneficiar na alta das ações e eu combino ele com outro fundo que pode não só operar comprado, mas também operar vendido, legal, aqui eu já tenho uma estratégia, uma dinâmica de estratégia de fundos de estratégia descorrelacionados, né? Então, acho que o ideal é dessa maneira. Agora, se vale mais a pena o investidor buscar fazer por si mesmo, ou se vale mais a pena ele trabalhar com a gestão terceirizada, vai de cada um. Eu sempre dou esse conselho. Você tem condições de superar a performance de fundos? Sim, porém, se você não tem essa condição, eu acho que o melhor é você direcionar isso para fundos, porque aí você não perde tempo, não fica gastando, né, horas em análises, enfim. Já que hoje a gente já tem toda uma reunião de materiais sensacional que a gente encontra em qualquer lugar para facilitar essas análises, né? Mas é possível você trabalhar de maneira híbrida também. Olha, 50% do meu capital eu compro e vendo ações, os outros 50% eu diversifico em fundos, 20% está em ações, 10% em multimercado e o restante eu coloquei em renda fixa, por exemplo, né? Então, acho que o ideal é sempre considerar uma carteira de investimentos como um todo. Assim você considera diversos elementos e, se for o caso, trabalha em ações diretamente, ou você pode direcionar isso para um especialista que vai fazer todo esse trabalho de uma maneira bem bacana, tá? Perfeito, Eliel. Muito esclarecedor, cara. Bem legal mesmo. Eliel, e eu queria que você dissesse agora o que você pensa sobre investimentos no exterior, seja através de fundos, seja diretamente no papel. Como que isso funciona, como que a pessoa faz para investir, por exemplo, sei lá, nos papéis da Amazon ou do Facebook, enfim. Qual que é a tua opinião sobre isso e qual que é o processo? Bom, Thiago, eu acredito que não seria o melhor momento. Na verdade, assim, hoje nós temos, claro, uma situação bem à parte, né? Mas eu vou trazer um entendimento alguns meses atrás, né, sem que estivéssemos nessa situação delicada, porque agora todas as projeções mudam de fato e a gente não tem nem condição de trazer ainda de maneira sólida uma visão, porque a gente está, como eu já coloquei outras vezes, no olho do furacão, né? Mas a visão que tínhamos até então é a de que
principalmente olhando para os Estados Unidos, é um mercado que já apresentava sinais de desaceleração, né? Então, em agosto, em específico, como eu já coloquei, no ano passado, tivemos uma enxurrada de notícias, foi também um primeiro corte do Fed, né, norte-americano, dentro de 10 anos, corte de juros, né, coisa que ele não tinha feito, e enquanto no Brasil a gente vê isso com bons olhos, né, porque estamos estimulando a economia, lá não é visto com bons olhos, porque se eles estão precisando estimular a economia é porque ela está precisando de estímulos, ou seja, as coisas não estão tão bem assim. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos uma série de analistas trazendo pontos de que não seria o melhor momento para investir nos Estados Unidos, dado ao fim de um ciclo de alta, porque tudo é cíclico, né? Eles estiveram crescendo desde a recuperação de 2008, o Brasil justamente se inicia esse ciclo agora, né? Se inicia no ano passado e a gente tem condição de continuar nesse ciclo de alta, né? Por isso que é mais um ponto, que é o fundamento, que eu reforço a questão da visão otimista para o Brasil, né? Mas ao mesmo tempo, nós tivemos também outros analistas colocando que uma série de outros pontos, como por exemplo nível de desemprego, e enfim, mostra que não vai ser uma recessão norte-americana. Então, assim, em relação a custo-oportunidade, eu acredito que o Brasil, do mundo, ele é o país com melhor oportunidade nesse sentido, com toda certeza. Porém, agora, como a gente tem toda uma revisão do cenário, com certeza também temos opções baratas de investimento lá fora, então vale a pena revisar sim, tá? Considerar. Eu acredito que a melhor maneira de fazer isso seria através de operações estruturadas de capital protegido. Esse é um diferencial que, por exemplo, né, a XP tem, do qual você pode participar da alta dos mercados do exterior, né, com acesso fácil, simples, porque geralmente é muito burocrático, tem alguns pontos, inclusive eu vou colocar aqui para que o pessoal entenda, né, qual que é o processo de investir lá fora, mas uma maneira de você fazer sem burocracia é através dessas estruturas. E aí o melhor é a questão do capital protegido, porque se a gente tem uma possibilidade de que as coisas lá fora, né, embora já estivessem frágeis, possam continuar nesse sentido, e mais fragilizadas agora elas ficam dentro desse contexto de vírus, né? Então, a melhor maneira seria se expor com proteção de capital, porque se der certo, excelente. Se não der certo, pelo menos você não perde dinheiro, né? Mas reforço que custo-oportunidade realmente, a bola da vez é o Brasil, tá? Então, é muito mais válido olhar para opções daqui do que opções lá fora, embora sempre exista o fetiche, né, de investir lá fora, investir na Bolsa de Nova York, enfim, tá? Essa é a minha opinião. Agora, você pode investir no mercado do exterior sendo um investidor qualificado, esse é um ponto, né, uma maneira. Investidor qualificado é quem investe com mais de R$1 milhão declarado, financeiro, né? E aí você tem acesso a, por exemplo, fundos, né, que tem acesso a esse mercado lá de fora, ou você pode abrir uma conta numa corretora lá de fora e aí fica mais fácil. Então depende da corretora que você vai escolher, cada uma vai ter um modelo lá, mas geralmente são processos mais burocráticos para fazer acontecer. Então ou você tem bastante dinheiro, ou você passa por algumas burocracias, né, através de instituições financeiras lá de fora, mas eu acredito que a melhor maneira realmente seria através de operações, certificados de operações estruturadas, que, como eu disse, é um modelo, é um nicho de produto da XP, que você tem, além de tudo, além da boa exposição, uma boa gestão, né, que são bancos renomados lá de fora, mas principalmente o ponto que eu gosto, que é o meu preferido, é o ponto da proteção do capital, porque se der certo, ótimo, se não der certo, você pelo menos não perde dinheiro. Inclusive, Thiago, vou aproveitar até o momento para fazer esse comentário, né? Algo que a XP fez que eu achei muito bacana, sem querer puxar, né, bola da XP aqui, mas é algo que realmente eu nunca tinha visto antes. Eles fizeram uma estrutura, esse tipo de certificado de operação estruturada, do qual, ligado ao SP500, né, que é um dos principais índices lá da Bolsa dos Estados Unidos, do qual ele é bidirecional. Então, se subir, você acompanha a alta integralmente. Se ficar negativo, você ganha os números negativos em positivos. Então, isso eu nunca tinha visto antes. Eu achei sensacional. Então, é uma excelente maneira. Se tiver crise, você ganha dinheiro. Se não tiver crise, você ganha do mesmo jeito. Então, acho que olhar para o mercado lá de fora que está mais fragilizado, a melhor maneira seria dessa forma. São os famosos COIs, não é isso? Os famosos COIs, exatamente. Perfeito. Ô, Eliel, e existe risco na aplicação de capital nesse tipo de produto, não?
Tecnicamente, para eu ser bem claro na resposta, existe porque tudo tem risco. Agora, o risco é do emissor. E quando nós falamos de COIs, pelo menos na XP, nós só trabalhamos com emissões dos maiores bancos do mundo. Então, por exemplo, Morgan Stanley, né, o Credit Suisse. O Morgan Stanley é o maior banco de investimentos do mundo, né, de Nova York. O Credit Suisse é um grande banco da Suíça que, se juntar o nosso Bradesco com o nosso Itaú, é o tamanho dele lá fora. Então, o risco é do emissor, né, mas assim como os fundos de investimento, o risco é do emissor, assim como os CDBs, o risco é do emissor, já que o CDB tem, né, uma garantia diferente e tal, mas sempre haverá risco. A diferença é que tipo de risco é esse, que emissor é esse. Então esse é justamente o trabalho que nós fazemos para selecionar os melhores produtos, enfim, os melhores emissores para que isso seja mitigado. E claro, existe uma ponta, que é a ponta dos derivativos, que é por isso que a gente chama de operações estruturadas, né? E esses derivativos, sim, são quem garantem as proteções contra quedas, as isenções nas variações cambiais e outras características, como esse do bidirecional que eu coloquei aqui. Então, além da garantia de um bom emissor, de um bom fundo que você está investindo, você também tem a garantia da ponta dos derivativos, que aí é mercado, né? Quem compra tem sempre uma ponta que está vendida, quem vende tem uma outra ponta que está inversamente proporcional. E tudo isso traz realmente uma boa segurança para que seja um bom investimento. Perfeito. E voltando à Bolsa Brasileira, né? Ela caiu absurdamente aí nos últimos dias. Como que você acha que vai se dar a recuperação da Bolsa? Vai subir tão rápido quanto caiu? Vai andar de lado? Eu sei que não tem como a gente prever, né? Não tem bola de cristal, mas pela sua experiência de mercado aí, frente a outras crises que já aconteceram no passado, como você enxerga a recuperação da Bolsa? Ela vai vir, é inevitável, certo? Sim, com certeza. Agora é tempo ao tempo, de fato, né? É difícil a gente fazer muita estimativa, mas eu acho que uma boa maneira de considerar a situação atual é olhando para o passado. Apesar de que hoje é bem diferente, bem peculiar em relação a outros momentos, né? Mas eu usei 2008, né, no início da nossa conversa, como referência para falar do índice do medo. A recuperação gráfica de 2008 se deu dentro de um ano, praticamente um ano, né? 10 meses, 12 meses, enfim. Dependendo ali do momento em específico de entrada, né, pré-crise, mas estamos jogando também uma recuperação para dentro de um ano. No início da crise eu estava estimando entre 6 meses e um ano, agora eu já estou mais próximo de um ano do que qualquer outra coisa, e pode ser que na semana que vem eu tenha uma projeção mais longa ou mais curta, né? Então é difícil realmente fazer essa estimativa, mas eu acredito que um ano é um bom período aí para a gente ficar de olho, olhando para a recuperação, pelo menos perto do patamar em que estávamos. Seria muito bom que a Bolsa recuperasse o seu limite histórico, né, onde nós estávamos, se não me engano, 119 mil pontos. Agora, eu tenho algumas casas de análise falando de Bolsa no final do ano a 100 mil pontos, outras estão jogando para 80 mil pontos, então você vê a diferença entre uma análise e outra, está muito distante. Sim. Então, por isso que fica difícil de projetar, mas com certeza, a gente vai estar aí na casa dos 80 e se tudo correr bem até beirando 90 mil pontos. Perfeito. Eliel, e de acordo com a sua expertise e experiência de mercado, que você enxerga e conversa com seus pares aí, se eu te perguntar quem está ganhando dinheiro com essa crise toda hoje, né, de maneira geral, quem está ganhando dinheiro com essa crise hoje? Eu diria que dois perfis de pessoas. O que tem dinheiro, ou seja, tinha caixa em mãos, né, mesmo que fosse renda fixa, porque é o que eu falei no início, né, muitas pessoas vêm com muita sede ao pote e pode inclusive morrer afogada, né, já estava 100% posicionado em ações. Então, para quem tinha ou para quem tem ainda um capital extra possível de se direcionar para a renda variável, com toda aquela mentalidade de mais tempo ao tempo, com certeza foi a oportunidade das oportunidades. E o segundo perfil de pessoa, perfil de investidor, é o perfil mais tranquilo, que não se envolveu com todas as emocionalidades, porque eu tive muitos investidores, por exemplo, correndo desesperados, eu estou vendo a mídia, eu estou vendo as notícias, eu estou vendo aquilo, outro, e eu quero resgatar tudo. Né? Então, esse é o famoso efeito manada, né, que muitos investidores já colocaram como conceito. Então, para o investidor mais frio, mais calculista, olhando por trás de tudo, de todas essas emoções, e para o investidor que tinha caixa, com certeza, foi um mar de oportunidades de diversas classes de ativos,
não só ações, mas fundos imobiliários também, até renda fixa, como eu falei, que abriu uma janela legal de oportunidade. Então, assim, com certeza, é interessante a gente ver isso na prática, que toda crise gera oportunidade. Perfeito. E a gente está falando aí, né, repetidas vezes, de grandes investidores, de Peter Lynch, de Warren Buffett, enfim, grandes fundos de pensão que movimentam bilhões em divisas aí, mas eu queria trazer agora para o investidor comum, para o trabalhador, aquele cara que não é milionário, que tem um salário baixo, de repente, não sei, ganha 2, 3 salários mínimos aí no mês e que consegue economizar uma parcela do seu salário para investimento. Como que essa pessoa, investidor pequeno, comum, pessoa física, conseguiria se beneficiar aproveitando a oportunidade nesse momento de crise? É possível, mesmo ganhando pouco e com poucas divisas para investimento? Com certeza, com certeza. Existem ações negociadas na Bolsa que têm valores baratos, né, preços baratos. Mas para quem realmente está iniciando, eu acredito que o melhor dos caminhos é trabalhar com fundos de investimentos, porque ele traz um acesso bem mais simples, né, uma maneira simples de você acessar um capital muito inferior. Às vezes, por exemplo, você gostaria de comprar uma ação, sei lá, que está 50, 60 reais. Então, se você comprar um lote mínimo de 100 quantidades, né, já fica muito caro. Então, para você montar uma carteira diversificada, né, com ações que são muito caras, pode ficar pesado, sim, no bolso, né? Mas se você tem, por exemplo, 100 ou 500 reais, você já acessa alguns fundos interessantes, seja renda fixa, seja ações, né? E lá o próprio gestor vai fazer a diversificação. O próprio gestor vai ter um portfólio, uma carteira de ações, e ele vai trocando conforme ele acha interessante, né? Então, com certeza, é um mito achar que renda variável, bolsa, é só para grandes investidores, só para pessoas que são ricas, e principalmente no momento atual, a gente tem, por exemplo, a proposta da XP, que traz um universo, um mar de capilaridades para investidores de todas as categorias, do nível mais private até do nível mais iniciante, para você conseguir acessar esses mercados. Então vale a pena sim olhar para isso tudo. Perfeito. Legal, Eliel. E outra coisa, normalmente quando a gente fala em investimento, em renda variável, né, em fundos imobiliários, enfim, a gente está quase que subentendendo a utilização de um serviço de uma corretora de valores, certo? Lógico, pode ser feito através de um grande banco comercial também, mas na sua grande maioria as pessoas utilizam as corretoras de valores aí para intermediar esses investimentos. E você, como, né, uma pessoa que está diretamente ligada ao meio, né, às corretoras e tal, a gente viu inclusive aí o crescimento da própria XP e de outras corretoras nos últimos anos. Aí foi um crescimento absurdo, né, num país onde não tem uma cultura de investimento, principalmente em renda variável. E eu queria então que você dissesse a sua visão, se é realmente mais vantajoso investir através de uma corretora de valores em detrimento a um grande banco comercial e por quê? E se é verdade isso, que vantagens são essas? Por que eu, por exemplo, o Thiago ou uma pessoa qualquer, um pequeno investidor, é mais vantajoso para ele colocar o dinheiro nesse tipo de investimento através de uma corretora e não de um grande banco? A grande diferença de você investir, seja com corretora, seja com bancos, a grande questão é essa, na verdade, né? Você tem, através das corretoras, uma capilaridade bem maior do que você teria através dos bancos, né? Isso porque as corretoras, elas trabalham no modelo de plataforma aberta. Então, você vê, por exemplo, nos investimentos que o Itaú oferece, são todos investimentos de emissão própria. Se você for investir no Bradesco, você também vai estar falando de produtos do Bradesco. Então, a diferença das corretoras é que você pode não só acessar os produtos de emissão desses bancos, como de outros bancos também, outras empresas, outras instituições financeiras, né? Então, nós temos acesso, por exemplo, a Bradesco, Itaú, BTG, Safra, ou inclusive bancos renomados lá de fora, né? Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley e por aí vai, né? Então você não fica refém de uma única opção, né? Ou de produtos de uma única emissão, né? Você tem essa dinâmica que as corretoras oferecem, que foge bem de longe realmente das propostas dos bancos tradicionais,
né? Afinal de contas, hoje nós vivemos um momento em específico da economia brasileira, onde a pressão da queda da taxa de juros faz com que os investidores busquem alternativas diferentes, né? E os bancos não têm essas alternativas diferentes para oferecer, porque antes nunca isso foi necessário, né? Então isso também, inclusive, justifica a questão da cultura do brasileiro, né? De não conhecer muito sobre as capilaridades de renda variável, porque se você sempre teve um país com taxa de juros na casa dos 2 dígitos, você não precisaria se preocupar em assumir risco ou buscar alternativas diferentes de renda fixa. Uma poupança resolveria o problema de um ao mês, ou você investiria tão somente no mercado imobiliário, seja terrenos, sejam casas, né? Só que hoje a realidade é outra, e é por isso que as corretoras têm se destoado nesse sentido. A XP, por exemplo, né? Como eu estou ligado com a XP, é fácil de eu falar, eu vejo a quantidade de informações que ela traz aos investidores para provocar assertividade, né? Então, relatórios de economia, de mercado, de ações em específico, né? Fora, claro, toda a assessoria que os clientes também ganham de maneira gratuita, né? Então, tudo isso não só para trazer boas opções de escolha, mas para fazer com que sejam escolhidas, né, dentre essas boas opções, realmente de uma melhor maneira, com acompanhamento de perto, com entendimento, né? Então esse é o grande diferencial que eu vejo das corretoras de maneira geral em relação à proposta oferecida pelos bancos. Legal, Eliel, bacana. Olha só, dentro do nosso público, da nossa audiência aí, nós temos vários investidores experientes que já estão acostumados, né, com esse mundo de investimentos através de corretora, renda variável, tudo isso, mas nós temos pessoas que são iniciantes também, né, que estão começando agora nesse mundo, não sabem, não tem uma conta ainda aberta em uma corretora, não sabe como fazer para comprar ações, para diversificar o seu portfólio. Eu queria que você falasse então para a nossa audiência aí, quanto que custa para abrir uma conta em uma corretora, quanto que essa pessoa vai pagar de taxa, né, de comissão para ter esse suporte de um assessor autônomo de investimentos especializado que vai ajudar essa pessoa a rentabilizar de uma maneira melhor possível os seus investimentos. Legal. Hoje, esse é principalmente o diferencial que a XP traz, né? Não existe custo algum. É claro, é natural que dentro de compra e venda de ações a corretora cobre corretagem, mas existem outras opções de corretoras que nem isso elas cobram, né? Então, são modelos bem interessantes que vai de acordo com o perfil de cada investidor. Agora, já que a XP, no tema de custos de corretagem, né, isso é incidido de fato, o diferencial que ela traz em contraproposta é justamente o acompanhamento do assessor, né, independente, de maneira gratuita. Então, o trabalho hoje que a Manhattan Investimentos desenvolve, que é todo o relacionamento a nível private, todo o acompanhamento, né, para que o assessor possa ter a melhor experiência possível, não tem custo algum. Tá? Então você consegue abrir uma conta sem custo algum, seja em qualquer corretora, seja na XP, e no caso da XP você tem inclusive esse acompanhamento. Repito, o único custo, a única taxa que por acaso pode ser incidida é se o cara compra e vende ações, e aí é natural que a corretora cobre corretagem. Tá? Perfeito. Eliel, acho que é isso, acho que a gente discutiu bastante, vários pontos aí, né? Acho que foi bem engrandecedor, né? Conseguimos esclarecer vários pontos de dúvidas nossos ouvintes aí, e eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco nesse momento aí, trazendo informação, né, conteúdo de valor para a nossa audiência, tá? E para os nossos espectadores aí, eu gostaria de dizer que se vocês gostaram desse conteúdo, dê like, tá certo? Se inscreva no canal, fale que tipo de conteúdo que você quer que a gente traga mais para mostrar aqui, para adicionar valor, né, na vida de vocês, tá certo? E eu fiquei aqui então hoje com o Eliel. Ele mais uma vez é assessor autônomo de investimentos, né, na Manhattan, que é um escritório que está diretamente ligado à XP na cidade de Americana, aqui no interior de São Paulo, né, afiliado. E os contatos do Eliel, para quem quiser, por acaso, se comunicar com ele, estão aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, tá? Eliel, mais uma vez, muito obrigado e espero que você retorne, que a gente possa fazer novas conversas, bater mais um papo aí, sempre que houver informações novas sobre o mercado, você puder trazer para a gente vai ficar muito agradecido. É isso então, e muito obrigado pela sua disponibilidade.
Obrigado a você, Thiago, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do que eu sei, né? A gente sabe que o mercado é muito complexo, é muito dinâmico, né? Então, é realmente um prazer contribuir para essa mudança da cultura do Brasil, né, de olhar mais para as oportunidades do mercado financeiro, principalmente dado ao momento histórico que a gente está vivendo, né, todos os pontos que nós podemos elucidar aqui e muitos outros, claro, né? Então, eu reforço para o pessoal nesse momento. Pessoal, tenham mais cabeça fria, mais paciência, né? Vai passar, crise é crise, né? Já estamos sentindo efeitos disso, mas ainda tem muito mais por vir. Porém, é passageiro e tudo que tem sido colocado como reflexo, né, para estímulo frente a essas adversidades será duradouro, né? Então, nós teremos momentos melhores, né? Antes da grande ascensão, a gente vai passar um período de crise, tá? Então, a palavra-chave agora é paciência e tranquilidade, tá? Então, eu me coloco à disposição, né? Não só para o Thiago, como para todos os ouvintes, né? Todos os inscritos do canal. Se tiverem dúvidas, se precisarem de um acompanhamento mais de perto, a minha missão é essa, tá, pessoal? De realmente trazer conteúdo de valor, trazer conhecimento, para que cada vez mais o brasileiro possa se aprofundar nesses temas com tranquilidade, com segurança, né? E sempre sendo levados pela mão realmente, que é esse justamente o nosso papel, o nosso trabalho dentro de tudo isso. Perfeito, maravilha. Obrigado, Thiago. Obrigado.